Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje, ela se refere ao penúltimo módulo da apostila de vocês, tá? Ao módulo 7, certo? Na última aula, né, que nós tivemos ainda lá na escola, nós conversamos um pouquinho sobre a separação de misturas formadas apenas por sólidos, né? Então nós vimos a catação, vimos a separação magnética e também vimos a tamização ou a peneiração, com as três técnicas mais utilizadas aí, tá? Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui nessa aula, vamos terminar esse módulo, certo? Vou explicar para vocês os outros tipos de separações aí de misturas que existem, né? As técnicas que são mais utilizadas. E depois vocês vão responder os exercícios da apostila, tá? Porém, eu vou enviar esses exercícios da apostila para vocês via plural, certo? Então, para adiantar, quem quiser já ir respondendo na apostila e depois me responde via plural, pode ser também, tá? Terminando esse vídeo aqui, eu vou postar ele e depois já vou liberar as atividades para vocês aí, beleza? Lembrando que as atividades devem ser feitas até às 18 horas, tá? Então, até às 6 horas da tarde, vocês precisam entrar lá, assistir a aula e responder as perguntas que eu vou disponibilizar lá para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo aí, né, de separação de mistura que nós temos, sem ser sólido com sólido, é a de sólido com líquido, beleza? O sólido com líquido, ele tem dois tipos principais aí de você separar essa mistura. A primeira delas aí, e extremamente simples, é a decantação, tá? A decantação, ela funciona com a diferença de densidade entre os dois elementos aí. Isso acontece em estação de tratamento de esgoto, dá para você fazer isso em casa também, se você quiser, tá? Então, por exemplo, se você pegar um copo, encher esse copo com sal, né, tornar essa solução insaturada, né, quer dizer, saturada, desculpa, ela não aguenta mais receber soluto, né, não tem mais como dissolver esse soluto, vocês vão pegar, vão mexer bastante esse copo aí, vocês vão ver que os cristalzinhos de sal vão ficar todos girando, né, em rotação junto com a água, com o movimento que você fez. Depois que você deixar esse copo parado lá um tempinho e voltar para olhar, você vai ver que vai estar separado, né, vai se tornar uma mistura heterogênea. Por quê? O sal, por ser mais denso do que a água, ele vai decantar, ele vai se acumular no fundo do recipiente e a água vai ficar na camada superior. Beleza? O segundo tipo aí é a filtração, igual quando a gente faz café, por exemplo, né? Coloca lá o filtro, põe o pó do café em cima, que é um sólido, né? E depois joga a água, que é líquida, tá? Ele vai dissolver uma parte daquele café, que vai passar pelo filtro que estiver dissolvido na água, mas o que não foi dissolvido, né, o que ainda está no estado sólido, como pó de café, vai ficar retido aí por esse filtro, tá? Pessoal, existem diversos tipos de filtros, desde os mais simples até os mais complexos, depende para que você precisa disso, tá? Se a gente for pensar dentro de um purificador de água, né, de um bebedouro de água, o filtro que tem lá tem que ser trocado a cada 6 meses, né, tem um prazo certinho lá. Aquele filtro, como está trabalhando com água, né, que as pessoas bebem muito, tem muito acesso, ele tem camadas a mais do que, por exemplo, um filtro de café, beleza? Então, levem sempre em consideração que dependendo da utilização que você vai fazer daquele material, você tem disponível aí filtros mais potentes, vamos chamar assim, mais complexos, com mais estruturas de filtração e filtros com menos estruturas de filtração, certo? O segundo tipo que nós temos aqui é a separação aí de líquidos, né, de misturas heterogêneas formadas apenas por líquidos. Tá? Então, como se eu tivesse pego e tivesse misturado água com óleo. Né? Na experiência que nós fizemos lá na escola, nós vimos que eles não se misturam por causa da diferença de densidade que existe entre eles. Né? Então, o que acontece? Eu vou usar um equipamento de laboratório, né, que ele é chamado de funil de bromo. Na apostila de vocês, na página 348, tem um desenho dele lá. Desenho não, tem uma imagem. Tá? Então, é como se fosse uma cúpula, né? Uma garrafinha de vidro, e que embaixo tem uma torneirinha.
né? Então, obviamente, o que é mais denso está embaixo. No caso desse exemplo que eu dei do óleo e da água, a água é mais densa do que o óleo, certo? Ela vai ficar na parte de baixo do recipiente e você vai abrir a torneirinha lá. Vai passar água, 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 água. E como ele é de vidro, você está vendo aonde está o óleo e aonde está a água. Então você vai abrir, vai deixar escorrer a água, a água, a água. Quando chegar na camada de óleo, você fecha a torneirinha lá e foi feita aí a separação dessa mistura, onde você tem dois líquidos aí, obviamente que precisa ser com densidades diferentes, tá? Se não tiver densidades diferentes, a decantação com funil de bromo não vai funcionar. A gente vai ter que usar uma outra técnica que nós temos aí, que nós vamos ver agora, que é a destilação, tá? Mas antes disso, vamos lá, então, agora quando nós temos misturas homogêneas, tá? Então, quando tem sólido dissolvido em líquido, certo? Igual a água do mar lá. Nós também conversamos que o sal, né, grande parte do sal, ele é extraído da água do mar, através de saleiras, né? Como funciona isso? Eles fazem diversas estruturas, né, diversas estruturas, geralmente quadrangulares, né? E eles colocam essa água do mar parada ali, represada dentro dessa estrutura. Com o passar do tempo, né, com os raios solares atingindo a água vai acabar evaporando, certo? E vai ficar no recipiente, lá na estrutura que foi preparada, apenas o sal no estado sólido, beleza? E o segundo que nós temos é a destilação. A destilação ela pode ocorrer de duas maneiras, ou uma destilação simples, ou como destilação fracionada. Qual que é a diferença entre elas? A destilação simples, a diferença está no equipamento utilizado, né? Na destilação simples, você usa um condensador, né, simples, tá? Então, o que acontece? Se você tem um líquido lá, geralmente, vou usar água, tá? Como exemplo. Essa água tem sais minerais, tem magnésio, tem flúor, né? Tem cálcio, a gente viu que tem várias coisas na água aí que é vendida para a população. Então, você vai pegar, eu quero só a substância H2O, eu quero água pura, não quero sais minerais, não quero cloro, não quero nada. Então, eu vou ferver essa água, né? Vou deixar ela em ebulição até atingir 100 graus Celsius. Ela vai começar a sofrer o quê? A vaporização, né? Vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Como é uma forma induzida, né? Eu estou causando isso de forma rápida, é uma ebulição, né? Então, esse vapor de água vai subir. Quando subir, ele vai bater no vidro frio, né? E automaticamente ela vai condensar, vai voltar para o estado líquido e tem um escape, né? Uma saidinha de água, onde essa água limpinha aí pinga do outro lado. Tá? Qual que é a diferença para o condensador fracionado? Tá? O condensador fracionado, geralmente ele tem umas bolinhas ou pedacinhos de vidro dentro dele. Tá? Então você consegue fazer o quê? Você tem uma mistura lá, como por exemplo a gasolina, né? Desculpa, o petróleo, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos lá que você faz diversos produtos dele. Só que eles são obtidos em temperaturas diferentes. Se eu quiser destilar gasolina, eu preciso aquecer a uma temperatura X. Se eu quiser o óleo diesel, uma temperatura Y. Se eu quiser querosene, uma temperatura Z. Então, através da destilação fracionada, se eu conhecer, né, os pontos de ebulição de cada material que eu quero conseguir através da matéria-prima, eu vou aquecer. Quando ele evaporar, ele vai ser retirado certinho do material que eu quero, tá? Porém, eu preciso conhecer as temperaturas aí de ebulição deles, senão não tem como eu ter esse controle, beleza? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês então os exercícios desse módulo via plural, tá? Respondam por lá, porque é um meio aí de controle, né? Que eu tenho também de quem está acompanhando, quem não está acompanhando. E lembrem-se, tá? Isso daqui é de fundamental importância aí para a formação de vocês. Nós não estamos juntos, né? Fisicamente próximos, mas a tecnologia que nós temos hoje em dia supre naturalmente aí essa falta de contato, tá? De proximidade física, vamos dizer assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar lá via plural. Também vocês têm meu e-mail,
tá? Estou à disposição aí, então até a próxima aula. Tchau!